E a Kátia Costa Laureane, ela faz uma seguinte pergunta, doutor. Ela tem enfrentado um problema com o plano de saúde dela. Por quê? Quando deu o prazo corretíssimo da carência, ela ficou grávida. Só que o plano tem se negado a fazer o parto dela através do plano. Falou que ela tem que procurar o SUS. Como faz um caso desse, doutor Fabrício? A primeira coisa muito importante, Kristen, é que a gente vê essa questão da carência. Precisa dar uma olhadinha no contrato que foi assinado por essa nossa telespectadora para ver direitinho essa questão do prazo de carência se foi cumprido. Regra geral, esse prazo relacionado a partos, a cobrir os partos e as consultas, essas coisas todas, é uma situação de 10 meses que existe esse prazo de carência. A regra geral é isso. Então, a gente 9 meses mais um mês, né, que a gente diz isso. Então, teria que observar realmente isso. Se efetivamente ela estiver dentro desse prazo de carência, o plano de saúde não está agindo corretamente com ela. E, portanto, ela deve procurar um advogado da sua confiança, ela deve procurar a OAB da sua cidade, ela deve procurar o PROCON, o Ministério Público e até mesmo fazer uma reclamação em 2 sites que são extremamente interessantes, que protegem o direito do consumidor. Eu vou falar aqui esses sites, assim, sem nenhum vínculo com eles, mas é importante que as pessoas saibam que elas podem fazer essas reclamações e juntar essas reclamações que foram feitas às eventuais ações judiciais que elas venham a mover. Então, o primeiro site que a gente chama é um site que é muito conhecido, é muito popular, ele chama Reclame Aqui. É um site, na verdade, que faz essa ligação específica entre as reclamações dos consumidores e as respostas dos fornecedores. Esse site é importante porque aquilo que o plano de saúde responder a ela vai vincular essa resposta. E, portanto, o plano de saúde depois não vai poder alegar, não, o motivo é X, o motivo é Y, o motivo é Z. Não, o motivo é esse que ele está dizendo aqui, ó, nesse site que ele colocou. Isso depois pode ser utilizado num processo judicial. E o segundo site é uma plataforma governamental. O site chama consumidor.gov.br. Esse site consumidor.gov.br, ele tem, na verdade, um auxílio muito grande à população, porque muitas vezes as empresas que possuem restrições nesse site, muitas vezes, quando o governo vai fazer algum tipo de contratação ou de licitação, quando o poder público vai fazer alguma coisa nesse sentido, o poder público consulta esse site. E aí, o gestor, quando começa a perceber que tem muita reclamação sobre determinado plano de saúde, telefonia, banco ou situações nesse sentido, o gestor não vai deixar essas empresas participarem de licitações ou pelo menos vai ter algumas restrições em relação à contratação. Então, esses sites são muito importantes para que a nossa telespectadora possa fazer as reclamações. Independentemente disso, vale lembrar que se essa situação estiver ocorrendo, e, importante disso, ela vai ter um relatório médico do ginecologista dela, podendo atestar especificamente, junto com os exames, quando começou efetivamente essa gravidez. E se isso está dentro do período ou não. Então, o próprio ginecologista, quando vai fazer aqueles ultrassons, né, existe lá aquele ultrassom que acaba... A moça grávida acaba fazendo alguns exames de pré-natal, algumas coisas nesse sentido, e o primeiro ultrassom que é feito, geralmente é o ultrassom que reconhece exatamente o tempo específico dessa gravidez. É que a gente chama de ultrassom transvaginal. Sim. É o primeiro ultrassom específico nesse caso. A partir daí, vai se ter um laudo dizendo quando essa gravidez, aproximadamente, existe esse prazo. Se essa gravidez aconteceu fora desse prazo de 10 meses, que é aquilo que o contrato coloca, ela, na verdade, tem todo o direito de poder exigir na justiça que seja feito o parto pelo plano de saúde. É muito importante que ela procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade,
para que consiga efetivamente buscar o seu direito em juízo. Perfeito. Doutor Fabrício, vou mandar um beijo para a Kátia aqui. Kátia, você tem todo o caminho agora de saber como ir atrás e exigir o seu direito.